Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Anabédia, para todo mundo que nos ouve e que também assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Ô, Vera, você acompanhou aqui a nossa reportagem e da Larissa e você tem uma observação a fazer sobre esse caso, Vera. Exato, esse era justamente o nosso tema, né? Porque essa greve de fome do deputado Glauber Braga, ela está se prolongando. Ele está inflexível em relação a isso, que vai permanecer em greve de fome enquanto a Câmara mantiver a disposição, que já está muito clara, de cassar o seu mandato. E isso está começando a preocupar bastante o comando da casa, preocupar também o governo. Ele já vai para mais de 155 horas de greve de fome, já apresenta várias manifestações decorrentes desse estado de inanição, está fraco, está magro, está com a imunidade baixa, começou a receber visitas de vários políticos, há vários manifestos já divulgados e outros sendo organizados em defesa da preservação do seu mandato. E aí tem algumas questões de ordem política que saltam aos olhos, né, Sardenberg? A primeira é realmente uma diferenciação no tratamento dado ao deputado do PSOL em relação a outros que já cometeram atos de agressão verbal ou física na casa e nunca foram julgados com esse rigor e nem mesmo chegaram a ter a cassação aprovada no Conselho de Ética. E isso se deve, com certeza, pelo que a gente ouve dos bastidores, admissões dos próprios deputados do Centrão ou da direita, ao fato de que existe uma incompatibilidade de pensamento entre ele e a maioria da casa. Ele é considerado radical de esquerda, é considerado alguém que cria muitos problemas, isso eu estou reproduzindo aqui discursos que eu ouvi. E estão querendo dar uma lição no deputado. Acontece que isso não é algo que se deve imaginar que um colegiado vai fazer em relação a um colega por pensar diferente da maioria, porque se cria um precedente nesse sentido, ainda que velado, com uma outra desculpa, você está realmente criando aí categorias diferentes de deputados, aqueles que têm o beneplácito dos seus pares, inclusive para cometer crimes graves, e aqueles que vão ser julgados com rigor inexistente para a maioria, porque criam antipatias, porque não são da panela, porque tem ali diferentes formas de atuação e de pensamento. É óbvio que ninguém deve expulsar ninguém do plenário ou dos corredores do parlamento a chutes, a pontapés, a tapas. Isso não é uma conduta aceitável, isso não é admissível. Mas há outras gradações de punição que poderiam ser aplicadas no caso do deputado, ou se estabelecer que, olha, de agora em diante, qualquer caso de agressão vai ser passível de perda de mandato, inclusive consignar isso no regimento do Conselho de Ética, no regimento da Câmara, etc. Nada disso foi feito, não há precedentes e a gente está vendo aí, inclusive, um certo desdém do comando da casa com uma situação grave, que é a dessa greve de fome do deputado. O deputado Hugo Mota está viajando, a Câmara está funcionando na maior parte do tempo, essa semana, em caráter remoto, e você tem alguém que pode começar a passar mal, efetivamente, ali, e que não está sendo devidamente acompanhado, ao meu ver. A outra situação política decorrente da greve de fome, dessa premência aí da Câmara em cassar o mandato do deputado, é uma nova manifestação, por meio disso, de o quanto o governo Lula é fraco para negociar no parlamento, porque se trata de um aliado, embora um aliado crítico, né? Ele é da ala do PSOL mais crítica ao governo, mas um aliado que está sendo julgado nessas circunstâncias que eu descrevi, portanto, de falta de paridade com relação a outros deputados que já passaram por julgamento da casa, e o governo parece muito silente e muito
sem nenhuma ferramenta para fazer prevalecer, olha, vamos aqui preservar um mandato que foi concedido pela população, estabelecer regras daqui para frente, dar a ele uma punição alternativa, enfim, o governo sem nenhuma capacidade de negociar nesse caso. E como sabe que não tem, fica meio misto, fica numas de... os ministros dão em caráter pessoal apoio, prestam solidariedade ao deputado, mas a gente não vê nenhuma atuação daqueles que são os responsáveis pela articulação política no sentido de ajudar a encontrar um meio termo para essa situação que vai se agravando. Né? E alô, Vera? Oi, eu não me Oi, não, pensei que tivesse caído a ligação. O Colégio de Líderes pode tomar alguma decisão? O que você acha? Sempre pode, mas até agora o deputado Hugo Mota não disse que vai submeter a decisão que já foi tomada no Conselho de Ética ao Colégio de Líderes antes de levar o processo de cassação ao plenário, que é o rito natural, mas ele pode usar esse mesmo expediente que ele usou, por exemplo, na coisa do projeto da anistia para o 8 de janeiro, né? Chamar o VAR, por assim dizer. Eu acho que é algo que ele pode fazer até para tirar das próprias costas a responsabilidade, caso o deputado leve as últimas consequências dessa ideia de permanecer em greve de fome. Mas tudo isso é uma coisa que fica para a semana que vem. Você tem um feriado longo aí, antes disso, no qual o deputado pretende permanecer no plenário da casa com essa situação de saúde que inspira bastante cuidado. Então, uma situação delicada que parece que ninguém está sabendo manejar adequadamente, nem dando a ela a importância que ela tem e que ela pode adquirir caso ele comece a passar mal e tenha algumas outras complicações decorrentes de um estado de fome prolongado. Mais 4 dias, contando aí o feriado, é muita coisa. É muita coisa, gente. E não tem possibilidade nenhuma de ter qualquer tipo de votação, mesmo porque se colocar em votação, a cassação acaba capaz de ser aprovada, né? Capaz de ser aprovada, não vai ser votada antes disso, e também não me parece que vai acontecer alguma coisa do deputado Hugo Mota dizer, olha, a gente não vai votar mais para que ele abandone a greve de fome. Então você está num impasse, um impasse que é político, mas é também um impasse médico, clínico, de saúde, que eu acho que as autoridades deveriam tratar com um pouco mais de cuidado e responsabilidade do que vem sendo tratado. Tá certo. Bom, Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil e até às 6 da tarde no Ponto Final. Obrigado, Vera, até. Vamos lá. Um bom jornal para você. Tchau, tchau.